Pode iniciar, por favor, a gravação, professor. Já iniciei. Pronto. Vamos lá. Uma provocação aqui para a gente fazer um treinamento com foco em administração contratual, em registros, em e-mails, em atas, do nosso diretor Fred. Pela condução dos negócios até agora, percebeu que cabia um trabalho mais próximo com todos, com foco na nossa relação com o cliente, porque vários dos gestores aqui vão estar fazendo ata com o cliente, e da nossa relação com subcontratado, que também uma outra boa parte gerencia os nossos subcontratados na obra. E dessa provocação eu procurei o professor Ítalo, que é meu professor aqui na pós-graduação da PUC Minas e da sócio fundador da Saleto Engenharia, e aí traz para a gente esse trabalho de academia e prática, né? Hoje, para a gente fazer um treinamento juntos, para todos aqui da QPC Engenharia. O foco aqui nosso é turma da QPC. Então, muita coisa, busquem esse olhar de talvez a gente vai estar falando alguma coisa com o cliente, mas a gente tem que tomar esse cuidado para o subcontratado não estar fazendo isso com a gente. Então, esse olhar vai servir para as duas pontas, a gente como contratado e a gente como contratante. E aí, professor Ítalo, muito obrigado pela participação e ministrar esse momento aqui com a gente. Obrigado aí, Adriano. Obrigado pela confiança em nos trazer aqui para o seu seleto grupo aí de gestores, seu time aí de construção. Espero, junto com a nossa experiência aqui em realizar, né, gestão contratual, gestão de projetos, que a gente traga para o time aí da QPC, conhecimento e experiência aí aplicado. E também aproveitar e convidá-los, né, a estar com a gente aqui na PUC Minas, em outras iniciativas. O Adriano é nosso aluno na PUC Minas, na pós-graduação. É um MBA, na verdade, né? Ele estende as horas e acaba sendo um MBA em Construction Claims Specialist. E para nós, estar aqui em contato com a empresa do nosso aluno, para nós aqui da PUC Minas, isso também é sinal de grande honra, de confiança aí do mercado com que a gente conversa aqui na PUC Minas. Eu vou iniciar a apresentação. Eu queria pedir uma gentileza a todos, Adriano também para me ajudar. Eu, infelizmente, como eu estou aqui na biblioteca, eu estou apenas com o meu notebook, eu não vou ter duas telas. Então, se algum colega levantar a mão, expressar algum comentário no chat, por gentileza, é, um de vocês aí pode me interromper a qualquer momento. A ideia aqui é um bate-papo, não vamos ficar apenas aqui na leitura e interpretação aqui do material que eu preparei, mas eu quero também a participação de vocês. Então, deixa eu Beleza, professor, combinado. Ariane, fique atenta aí. Beleza. vou dar aqui início aqui. Então, nós preparamos esse material para o time da QPC com o nome de Tópicos Especiais em Gestão Contratual, a temática de registros e como tratá-los. Quero convidar a todos aí que estão em obra para as questões de segurança do trabalho, se todos estão aí em um ambiente seguro, adequado, se ocorrer algum evento, se estão tranquilos aí para a continuidade, né, das tarefas ou também para se protegerem de qualquer evento. Alguém gostaria de relatar algum acidente, incidente, quase acidente? Podemos iniciar com segurança as nossas atividades aqui, então? Todo mundo abrigado e sem combinar, né, Ítalo, a gente tem aqui um alinhamento, uma diretriz que segurança é topo da agenda e inicia todas as apresentações, todos os relatórios, qualquer coisa, segurança é o primeiro ponto aqui na QPC. Parabéns aí para você, para o seu time aí da QPC. É isso mesmo. Nós não podemos piscar os olhos para o assunto de segurança, né? O bem maior que a empresa tem são os seus colaboradores e a segurança dos mesmos, não é isso? Bom, quero deixar claro aqui que, por vezes, eu posso falar números, normas, valores, leis, códigos, e eu quero chamar a atenção que, se vocês virem a aplicar isso, que vocês busquem a versão mais atualizada. Em outras palavras, eu não estou aqui compromissado com trabalhar com a última versão e revisão de normas,
no sentido de apontar isso para vocês, mas sim estou compromissado com uma informação verdadeira, real e aplicada. E caso vocês venham a fazer uso de alguma norma, padrão, lei, valor, etc., que vocês busquem a cada trabalho de vocês a versão mais atual. Eu sou o Ítalo, eu estou fazendo um doutorado em administração de empresas com foco em complexidade de projetos. Fiz um mestrado com foco em gestão de projetos e aderência dos processos de gestão na fase de engenharia. Sou especialista em gestão de projetos, sou engenheiro industrial mecânico, professor coordenador de pós aqui na PUC Minas e em outras instituições, diretor técnico da Saleto Engenharia, tenho produzido livros e artigos sobre projetos, gestão, produtividade. Convido vocês a me seguirem no LinkedIn, estou lá como Ítalo Coutinho. Quem puder abrir o LinkedIn aí do computador ou do celular. Para mim é uma honra ter o time da QPC seguindo as mensagens, as ideias que eu apresento, e tenho certeza que elas vão continuar sendo aí importantes para o desenvolvimento do time do Adriano, do time da QPC. Bom, atualmente eu sou filiado à ACE, sou filiado ao PMI, já estive como diretor da ACE, como diretor voluntário do PMI, como também diretor do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. Participar de associações e instituições, para mim, tem sido muito importante. Isso faz com que a gente tenha uma educação continuada, relacionamento no mercado. Atualmente, profissionalmente, eu atuo na PUC Minas como professor e coordenador, e também atuo na Saleto Engenharia, uma empresa voltada para gestão contratual, inspeções, gestão de projetos, engenharia legal. O que nós vamos conversar hoje aqui? Vou trazer aqui uma geral de uma maneira diferente sobre gestão contratual. Vamos falar sobre registros que podemos ter nas nossas obras, como tratar esses registros do ponto de vista do contratante ou da contratada. E vou trazer um case aqui que eu dei um nome engraçado dele aí, o incrível amontoado de mensagens perdidas. Então, esse é o case que eu trouxe para vocês. É mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo aí, ó. Quem aí já se encontrou, né, no meio de tanta papelada e desesperado, com tanto registro, tanta informação, e não sabe para que caminho tomar para poder organizar essa informação, fazer uso dessa informação para gestão contratual. E isso é uma realidade para vocês? Para vocês nas obras aí do Nordeste, nas obras do Brasil, da empresa de vocês? Sem dúvida nenhuma. Estou nesse momento aqui, tem 2 engenheiros do meu lado, um técnico, 3 estagiários, todo mundo com computador e um monte de e-mail aqui. Agora, a gente fazer, enquanto estou aqui no treinamento. Pois é. Eu falei para o ChatGPT assim, ChatGPT, faz uma imagem para mim do sentimento do engenheiro pedindo ajuda no meio de um amontoado de mensagens e a obra acontecendo, chegando fornecedor, saindo material, entrando material, as gruas trabalhando, a turma movimentando, a comunidade também próxima dessa obra, e ele gerou essa imagem para mim. Eu espero que essa imagem traga uma reflexão para a gente focar nessa pergunta central aqui da nossa discussão desse mini curso aqui com vocês hoje. Como que fica nisso tudo as mensagens de WhatsApp, do MS Teams? Os e-mails que o Adriano acabou de comentar. Qual que é a porta de entrada e saída de informações oficial do contrato? Alguém se arrisca a trazer insights aí de resposta a essas perguntas? Alguém gostaria de se pronunciar? Eu consegui mexer com alguém aí, provocar algum insight aí com vocês, com essa pergunta? Ou com essa imagem? Como é aí, Alex? Com Karine? Pode mandar no WhatsApp, pode mandar e-mail. Como é isso aí? Poder pode. Que é válido, né? Eu costumo falar muito aqui, até isso com ela, que não adianta fazer muita administração contratual pelo WhatsApp, né? Mas é o dia inteiro. O grupo aqui com o cliente deve ter uns 15, com diversos temas diferentes. Então, Olha, Alex e demais colegas da QPC, eu vou dizer para vocês o seguinte: se
essa troca de informações ela não se organizar, vocês vão perder tempo, vão perder credibilidade e vão perder algo que o seu diretor está perseguindo nesse momento: retorno financeiro dos projetos para os quais vocês estão trabalhando na QPC. Então, é essa provocação que eu quero trazer o tempo todo. Onde é que nós estamos perdendo dinheiro? Porque nós não estamos nos comunicando adequadamente. Não estamos atentos aos registros. Os registros estão sendo feitos de maneira aleatória, de maneira leviana, de maneira inadequada. Não é porque vocês são profissionais ruins, não é porque vocês são profissionais irresponsáveis. Não tem nada a ver com isso. Tenho certeza que Adriano e o time QPC escolheu os melhores para estarem à frente das obras, dos desafios de vocês. Porém, existe uma coisa chamada ultra mega informação, ultra mega comunicação. Todo profissional, pode ser o padre da igreja, pode ser o pastor lá do templo, pode ser o vendedor de camisa na frente lá do Fonte Nova. Qualquer profissional hoje, ele está mergulhado em ultra mega informação, ultra mega comunicação. Eu vou bater nessa tecla o tempo inteiro e mostrar para vocês como que isso tem feito com que a gente perca produtividade, a gente venha a perder toda uma linha formal de tratar as informações nos nossos contratos. Vamos falar aqui um pouquinho de fundamentos aqui, jogo rápido. Registros, contrato, confiabilidade da informação, escopo, pleitos, gestão. Como que tudo isso conversa? Registro é toda e qualquer informação que aparecer no contrato. Pode ser uma nota fiscal, pode ser uma informação que tenha vindo do seu, uma nota que tenha vindo do seu contratante ou do seu contratado, porque vocês também subcontratam. Esse pessoal também gera informação, gera algum tipo de comunicação que fará parte desse contrato. O próprio contrato, muitas vezes, não trata isso. Ele não tem uma linha para dizer o seguinte: olha, a comunicação se dará entre as partes A e B da seguinte maneira, B e C. Não é falado. Poucos contratos têm esse critério. A confiabilidade da informação. Informação, eu diria para você que a informação é igual a um pescado. Um pescado. Você foi lá, buscou o peixe, trouxe o peixe para ele ser distribuído. Se você não cuidar desse peixe, ele vai ficar podre. Essa informação vai ficar numa condição ruim, não vai dar para usar. Então você perde o grau de confiança nessa informação muito rapidamente. Tem uma rádio, eu não sei se essa rádio também no Nordeste, a Band News, tudo pode mudar em 20 minutos. Eu não sei se tinha esse slogan aí também com vocês, da Band News. Tem sim. Tem, né? Eu diria para vocês que em projetos, tudo pode mudar ao próximo WhatsApp. Eu diria para vocês que em projetos que vocês trabalham, tudo pode mudar no próximo e-mail. Tudo pode mudar na próxima declaração do ministro da Fazenda. Né? Tudo pode mudar porque é muito sensível. Vocês trabalham com um grande número de envolvidos. Vocês trabalham com altas cifras de dinheiro. Vocês trabalham com projetos e localidades com características diferentes e situações diferentes. E tudo isso pode gerar pleito a seu favor, pleito contra você. E quando gerar um pleito a seu favor, se você não tiver um bom registro, você não fundamenta e não recebe aquilo que lhe é direito. Se você tem um pleito contra você e ele está muito bem argumentado, se você não tem um contra-pleito, contra-informação, você vai perder. E às vezes por uma injustiça, por falta de você falar que não é bem aquilo, você vai ter que pagar. Então são questões, né, que a gente precisa discutir, porque por mais que o escopo seja 3, 4 linhas no contrato, o escopo de um projeto de construção
ele é facilmente passível de ser acrescentado ou se diferenciar, modificar conforme o avanço do empreendimento da obra. E se você não tem uma boa comunicação, uma boa informação, tudo vai jogar contra você. Anota aí, Alex, para você colocar no seu Instagram aí uma frase, hein? Essa frase não é do professor Ítalo, não, mas essa frase eu tenho escutado. Vai ganhar quem estiver organizado. Qualquer debate, qualquer discussão contratual, ganha quem tem a informação de qualidade. Organizada, tratada. É isso que faz com que a nossa gestão contratual funcione ou não. Esse grau de organização. Você Perfeito. pedir... Desculpa, Alex, pode falar. Não, perfeito, é isso aí mesmo. A informação qualificada é que, no final de contas, é que importa, né? Às vezes o cliente ou o fornecedor vem lá com um questionamento ou com algum pleito, né? Levanta Sim, aquela bola, mas aí você está todo bem com as informações bem guardadas, bem relacionadas durante o tempo ali, naquele espaço de tempo. E aí acaba que no próprio desenrolar ali da história, do argumento, ou da apresentação do argumento, você derrubou aquele pleito, né? A informação qualificada no final é o que importa mesmo. é o que vai te fortificar no debate ou te enfraquecer no debate. Tem um autor, Alex, chamado Max Weidemann, é um senhor, já deve estar acima aí dos seus 80 anos. Ele escreveu muita coisa sobre gestão contratual, sobre pleitos. Foi um dos primeiros artigos que eu li sobre a temática de registros confiáveis. E aí ele sempre diz o seguinte, né? Ele sempre mostra na forma dele tratar esses assuntos que você precisa sempre tratar nos termos do contrato. Seja fazer um pedido adicional de dinheiro ou de tempo, precisa ter nos termos do contrato. Então, para que tudo isso que nós estamos falando aqui possa ter um embasamento, um reforço, o nosso contrato também tem que ter uma base para a gestão da comunicação. E não tem. Os contratos não falam de gestão de pleito e não falam de gestão da comunicação. Tem poucas cláusulas, às vezes, ou apenas cita lá que a informação deverá ser tratada entre os prepostos, alguma coisa assim. Então, daí a necessidade da gente ter contratos bem elaborados, falando de pleito, prevendo cláusulas para tratar reequilíbrio contratual e prevendo cláusulas para tratar o assunto de comunicação e tratamento de registros. Bom, se tem uma coisa que é facinho de você desviar é o escopo. Esse desvio, esse outro direcionamento, ele pode acontecer por diversos motivos. O cliente não especificou adequadamente. O usuário daquele sistema, daquela construção, ele está distante de quem comprou. Às vezes quem comprou está em Salvador e o usuário está em Feira de Santana. Não está próximo, não sabe o que está acontecendo no dia a dia. A falta de gestão, de rodar o ciclo PDCA, tudo que você faz no contrato, você planeja adequadamente, executa conforme planejado, checa, confere, e se encontrar algo fora do que foi acordado, você age para corrigir. O fluxo das informações, o fluxo das atividades acaba desviando o escopo. E um item aqui que nós estamos falando bastante sobre ele é a questão da comunicação. Por diversas vezes vi nos contratos dos quais eu trabalhei como preposto, como engenheiro de planejamento, por exemplo, o profissional fazia uma requisição de tinta, de pintura, com ultravioleta, com proteção ultravioleta. E o comprador comprar sem proteção ultravioleta, apesar que aquilo foi escrito, foi enunciado, foi comunicado de maneira adequada. Ah, eu não vi. Ah, eu não sabia. Ah, com o fornecedor que eu procurei, eu não encontrei. Expõe muito, né?
expõe muito a credibilidade da troca de informações. Dois outros autores disseram o seguinte: a inexatidão no estabelecimento do escopo possibilita, durante a execução do projeto, a abertura de janelas para solicitações de pedidos complementares. Tudo bem, você pode pedir, pode solicitar, pode requerer, pode reivindicar, mas você precisa organizar essas informações. Olha o que acontece. O cliente deseja um jatinho particular. Um jatinho particular. Quem está ali no meio entendeu que poderia ser um jatinho particular turbohélice. O comprador, para garantir saving, foi no mercado e buscou uma aeronave que pudesse voar e transportar o homem de um ponto a outro. Então, exageradamente, a gente acaba encontrando situações onde que o fornecedor ele acaba sendo enganado pelo seu próprio cliente, enganado no aspecto de a troca de informações não foi adequada, o que irá provocar uma entrega inadequada de produtos e serviços no projeto, na obra. Essa relação de compras, suprimentos com o requisitante, ela se resume muitas vezes a uma relação técnica. Se comprar dentro do budget e se tecnicamente estiver atendendo, vai lá e compra. Mas eu tenho percebido que isso tem ocasionado grandes problemas. Então, seja o cliente contratando vocês ou vocês contratando empresas no mercado, é muito importante a gente ficar atento para não gerar esse desvio grave de escopo. Porque se isso ocorrer, vamos ter que buscar as causas. E ao buscarmos as causas, é que a gente precisa ter como reforço os registros, que é o objetivo da nossa reunião aqui de hoje. Considerando-se as ocorrências em diversos momentos da execução do serviço de fatos geradores dos direitos adicionais e a necessidade de comprovação dos mesmos, os registros também precisam de gestão. Junto com o professor Edson Bernardes, do IBAP de Minas Gerais, em 2012, nós escrevemos um artigo que saiu na revista do IBAP aqui em Minas, sobre gestão de registros. Então, nós enfatizamos e defendemos naquele artigo, você, em tese, deveria ter um gestor de registros nos seus projetos. Alguém só para cuidar da informação do seu projeto, e mostramos lá o benefício do custo desse profissional e mostramos como que esse custo ele se paga rapidinho pelo próprio processo de economia que vai ser gerado dentro do projeto, tanto de proteção, porque vocês têm aí fornecedores que aplicam pleitos em vocês e às vezes pleitos infundados. Ou estou enganado? Com certeza. Certeza aí. Tanto também, né, Alex e Adriano, tanto também vocês com o seu cliente. Você mostrar para o seu cliente que você tem razão naquela disputa. Porque fica muito desagradável, você não quer, momento algum, criar um ranço, criar uma situação de constrangimento, uma situação desconfortável com o seu cliente, alegando, por alegar, alegando talvez um blefe. Você não pode fazer isso, entende? Você coloca em risco a sua reputação como profissional e sua reputação como empresa. E quando você, de maneira adequada, apresenta o registro para fundamentar um debate de reequilíbrio, ou você apresenta um registro para rebater, neutralizar a solicitação de um reequilíbrio, contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos.
É aquilo. Ah, mas é um ponto de vista. Na engenharia, você pode ter diversos pontos de vista. Vai vencer aquele ponto de vista que tiver o quê? Normatização. Tiver baseado numa norma, uma regra, uma prática de mercado, no contrato, nas regras do jogo. Então, se você vai por esse caminho, as chances de você conseguir sucesso são muito maiores. O Dean Oliari também é um autor de diversos artigos aí sobre pleitos, sobre quantificação, e ele chama a atenção o seguinte: os pequenos atrasos, as pequenas situações do dia a dia, isso precisa ser registrado. Isso precisa ser registrado para depois ser reclamado, para ser pleiteado. E de imediato, não esperar a obra acabar e você solicitar lá na frente. Isso tem que ser discutido agora. Tudo que você deixa para depois na obra é igual eu falei para você lá atrás. Informação é como um pescado. Se você não tratar essa informação, não colocar esse peixe no gelo, no acondicionamento correto, não se alimentar dessa informação no tempo certo, vai se perder. E aí você vai perder argumentos. Vamos entrar aqui no assunto registros. Só complementar aí, professor, Por favor. esse tema, né, dessa observação oportuna do momento de entrar com a conversa, do pleito, de colocar na mesa, é muito importante aqui para a gente, no nosso negócio, o que a gente tem vivido, né? A gente conversa durante o contrato sobre colocar na mesa algum desses assuntos e por alinhamento comercial, por outras obras, próximo negócio, a gente termina não colocando, aí o cara ganha a obra na mão e aí já está com a obra pronta, entregue, funcionando e já não quer discutir esse reequilíbrio, né? Aqui a gente vive muito essa experiência, obras muito rápidas, né? O perfil nosso, então são obras de 8 meses, obras de 10 meses, termina rapidamente, o cara ganha isso na discussão, na promessa de futura obra, e aí passou, obra entregue, e aí nem quer conversa. Mas esse é um ponto muito importante que a gente tem trabalhado muito aqui, de como trazer isso para a mesa sem um dano comercial muito grande, entendeu? Muito bem. Super bem lembrado dessa tratativa ela ser quanto antes, porque você tem um ciclo de obra muito rápido e depois você perde uma coisa que eu chamo de poder de barganha. Isso que você falou, Adriano, chama poder de barganha. Vou te dar um exemplo engraçado, mas eu vou te dar um exemplo. Se você falar para o rapazinho ali que está prestes a fazer o vestibular, fazer o Enem, se você falar com ele assim: eu vou te dar um carro se você passar na Faculdade de Engenharia Mecânica de Salvador. Aquele rapazinho ali interessado em estudar engenharia mecânica, ele viu o pai, viu o primo, viu o amigo, né, viu os colegas da QPC da área de mecânica e interessou pela dinâmica do estudo da mecânica, ele vai dar o sangue. Esse bichinho vai estudar, estudar e vou te falar que arrisca ele tirar nota máxima no Enem. Então você conseguiu, no time correto, motivar para a solução daquele problema ali que você, né, quer que aquele jovem tenha um futuro bacana com os estudos. Pois bem, se você der o carro primeiro e falar assim: olha, estou te dando esse carro, mas eu quero que você faça o Enem. E eu aposto com você que esse rapazinho vai aparecer no Bom Dia Salvador. Tem esse programa aí, Bom Dia Salvador, igual a gente tem aqui Bom Dia Minas, Bom Dia Bahia. Deve ter algum parecido. Isso é de Globo aí, é da onde? Deve ter alguma coisa É, similar para cá. pois é, certamente esse rapazinho vai aparecer. Sabe aquele pessoal que aparece ali, chegando atrasado para o Enem, não consegue entrar e não faz o Enem? Esse rapazinho, infelizmente, vai aparecer na televisão, mas vai ser de maneira negativa. Ele não vai buscar esse interesse. Então, você tem que discutir o pleito enquanto há interesse das partes. Há interesse em resolver. Exatamente. Depois que não tiver mais interesse em resolver, puxa vida, você vai penar. Você pode perder seu emprego por causa disso.
que a empresa estava esperando aquele dinheiro, aquela entrada de capital, o que era justo, houve um desequilíbrio, e você não teve a habilidade de tratar aquela temática no momento certo. Isso pode te deixar numa situação desconfortável aí com o seu contratante, né? Com a empresa para a qual você trabalha. Pois bem, pessoal, vamos falar um pouquinho de registros aqui. Eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns documentos, né? O início de tudo para nós aqui sempre será um escopo contratado, um detalhamento desse escopo. Então, desde a fase de proposta, a turma da engenharia que vai contratar esse serviço no mercado, deixar muito claro o que deseja. O conhecimento do escopo contratado é fundamental para o acompanhamento das atividades, pois o que deverá ser cumprido está definido neste ponto. O entendimento dos pacotes de trabalho que serão executados permite que a fiscalização acompanhe as atividades de modo proativo, tomando ações necessárias para possíveis desvios. Olha aí os pleitos aí. Problemas ou riscos que o projeto está sujeito. Projeto vai ter mudança, projeto vai ter problema, projeto vai ter desvio, projeto vai ter pleito. Essa dinâmica nossa é natural, isso não tem como você pensar em acabar com pleito. Outro dia desse eu vi uma empresa, saiba como não ter pleito nos seus contratos. Poxa, se for um contrato de construção, algum tipo de desvio vai gerar uma necessidade de reequilíbrio, e aquilo pode ser negociado entre as partes e a contratante entender que não tem que pagar, a contratada entender que não tem que receber, que absorveu aquilo em outra coisa, mas é diferente, entende? E se você não escrever um bom escopo desde a fase de proposta técnica, proposta comercial, o nascedouro já começa errado. Então, os primeiros registros são na fase comercial. E vocês entram quando? Quando é que vocês entram? Vocês já entram na fase de execução. Cadê os registros anteriores à assinatura do contrato? É importante que vocês tenham acesso a eles e que esses registros estejam organizados, entendeu? Então, o seu comercial, que não está aí com você hoje na obra, ele tem que ter as mesmas preocupações que nós estamos debatendo aqui. Então, Adriana, até interessante depois você passar para o seu pessoal comercial a gravação aqui desse vídeo, para incitar neles essas preocupações da fase comercial também, de fazer os registros, entendeu? Não, Ítalo, beleza. A gente eu tô convidou aqui. para cá e vamos passar sim. A gente hoje tem uma interação muito próxima, sou com o time de novos negócios e comercial e nas arrumações aí de programas, é uma turma que já saiu de obra, já fez muita parte das obras, aí está em novos negócios e está muito atento a Que tudo isso que a bom. gente tem vivido, de dificuldade de buscar um reequilíbrio e lá atrás já puxa, a gente já discute matriz de risco lá atrás, já discute minuta contratual, já pede, veio a proposta, assim, o primeiro edital chegou, a gente já pede, me manda seu clausulado de seguros e me manda todo o padrão de contrato, que a gente dá agora, a gente já quer discutir como vai ser o contrato, ainda antes de mandar a primeira planilha, a gente já Isso está aí. querendo discutir o contrato. Perfeito. Eu acho que alguém queria falar alguma coisa aí. Professor, era eu, Sim, por Ariane. favor. Diga, Ariane. Dessa forma, então, eu posso confirmar que a gestão contratual deve começar a atuar antes mesmo da assinatura do contrato, ou seja, ali nas tratativas comerciais. Exatamente. Eu tive contato com o pessoal da Odebrecht aqui em Belo Horizonte. Quem fazia a proposta era depois quem ia para a obra. Júlio César. Não sei se vocês conheceram esse engenheiro civil aqui da unidade da Odebrecht aqui na Álvares Cabral, em Belo Horizonte. Quem fazia a proposta técnica comercial, o gestor ali de desenvolver a proposta, apresentar, etc., é que depois ia para a obra. Então, isso que você falou, Ariane, da pessoa já saber o que foi conversado, o que foi registrado, os acordos, a formalização desses acordos antes do projeto acontecer, isso já estava sendo pensado antes mesmo da assinatura do contrato, entendeu? Não sendo possível desse jeito, tem que acontecer uma reunião, que eu chamo de reunião de handover, entre o comercial e quem vai fazer a gestão do contrato,
onde que todos esses detalhes, esses pormenores, por meio de um checklist, para a gente não esquecer desses registros que nós estamos aqui discutindo, o que foi conversado, o que tem e-mail, aquilo que foi implicitamente falado, mas que é importante, quem vai executar saber que aquilo foi discutido com o cliente tem aquela expectativa. Essa reunião de passagem do comercial para quem vai fazer a gestão do contrato, a gestão do projeto, ela tem que ser muito profunda. Ela não é uma reunião de 1 hora, 2 horas e tá aqui, ó, agora vai ler o projeto, vai ler a proposta técnica, proposta comercial, toma que o filho é seu. Porque é assim que acontece na maioria das empresas. Tem que ter todo um cuidado. Nós estamos tratando de projetos aí que têm valores consideráveis. 2 dias desses profissionais para poder fazer isso bem feito é muito pouco dinheiro em cima dos problemas que podem ser prevenidos, entendeu? Dos profissionais, né, do Entendi, comercial perfeito. para a gestão contratual, para a gestão de projetos. O projeto executivo é uma ferramenta importante, é a cópia impressa que a fiscalização, né, vai ter ali para auxiliar no acompanhamento das atividades. E a partir dos documentos, dos projetos de execução, é que a gente tem aí outros registros, outras informações atreladas. Então, a gente tem que ter esse documento em campo, sempre à disposição e na sua última versão. As especificações técnicas, especificação técnica de gesso, especificação técnica de elétrica, especificação técnica de ar-condicionado, especificação técnica de SPDA, também na sua última versão, atualizadas, e teremos discussões técnicas em campo. Algumas obras que eu participei, você tinha uma engenharia de campo chamada ATO, Acompanhamento Técnico de Obra. Aquilo que era discutido em campo e resolvido em campo tecnicamente, esse pessoal do ATO fazia atas de reunião e registrava, porque aquilo depois vale como lei, para na hora de fazer o comissionamento dos sistemas, e se alguma coisa sair diferente do que foi comprado lá atrás, não, foi uma decisão que nós tomamos em conjunto e está aqui o registro. O memorial descritivo, que vem detalhando critérios de projeto, qualidade da obra, qualidade de materiais, tipos de serviço, como os serviços vão ser implementados. Também é um documento que tem que ter conhecimento de todos que estão ali acompanhando, e principalmente o conhecimento das planilhas de encargos, de quantitativos, dos serviços. A partir dessas planilhas é que você gera outros registros auxiliares para a implantação desse serviço, desses materiais, e se acontecer qualquer desvio, fazer a tomada de informações de maneira adequada. O relatório de obras, relatório do dia a dia dos projetos, o que acontece. Nós trabalhamos aqui em Belo Horizonte com um fornecedor aqui de RDO online. Ele funciona, inclusive, também offline. Se você estiver na obra com o seu tablet ou o seu celular, precisar de fazer um RDO, ele funciona offline. Depois você trata as informações no computador. Ele sobe, né? Ó, que entra na internet, ele sobe para a base de dados, você trata as informações no computador. É o principal documento, tem que ser assinado, tem que ter o rebatimento no dia seguinte daquilo que você não concorda, tem que ter uma organização das pendências que ali são geradas também. Oi, Ita. Sim. Uma referência para a gente contestar alguma coisa, o ideal é sempre no dia seguinte, no Eu 48, sugiro, 72. Qual é a eu ideia? sugiro, Uma recomendação boa. olha só, tem situações que você, Adriano, consegue rebater no dia seguinte. Você já tem informação e consistência para rebater no dia seguinte. Tem outras coisas que você precisa de um estudo mais amplo. Sabe uma coisa que a gente vive muito aqui?
cliente nosso tende a acumular RDOs. A gente, por mais que cobre assinatura, faça diligência, a gente não sobe a temperatura muito numa linha de mandar e-mail notificando que o cara não assinou os dois últimos, de anteontem e ontem. E aí eu termino, eu perco tempestividade nessas coisas. Realmente o cara assina 7 de uma vez, 10 de uma vez. Aí se ele bota uma coisa lá no dia -9, até hoje vai ter 9 dias que ele escreveu, sabe? Para a gente poder comentar ainda. Então, é uma coisa que a gente se pega algumas vezes isso aqui, e qual é o prazo para a gente ainda rebater alguma coisa. Muito, muito isso. Aqui nessa obra que a gente está aqui em Simões Filho, pelo menos o cara junta 7 dias. Eu acho que na obra de Fortaleza, Alex pode falar aí, eu vejo também 10 dias a pessoa junta para poder assinar. Então a gente perde esse prazo, já, porque o cliente não assinou, entendeu? Olha só, deixa eu te trazer aqui um ponto de vista meu. Uma semana de atraso de assinatura de RDO é o máximo aceitável para que o seu cliente e você ainda tenham em mente o que está acontecendo e já tomem as ações ou se protejam de ações. Seja a sua relação com o seu contratado ou seja essa relação sua com o seu contratante. Perfeito? Entendeu? Então, no máximo 5 dias, ou seja, semana passada, de segunda a sexta-feira, você emitiu os RDOs, você chegou na segunda-feira do dia 2 de dezembro e o seu cliente não assinou. Sugestão do Ítalo, pega esses RDOs em formato PDF, coloque um e-mail, manda para ele, fala assim, olha, fulano, quero te chamar a atenção pelos RDOs que não foram analisados e assinados por vocês, pelas boas práticas de gestão contratual, que sabemos que a sua empresa tem, que a nossa empresa também tem, solicitamos seu pronunciamento. Caso seja pronunciado em até 2 dias úteis, iremos considerar que o que foi acordado aqui podemos dar sequência. Só peço uma coisa a vocês, Adriano. Esse texto, essa minha fala aqui, confirmem com o jurídico de vocês a melhor forma de escrever, de deixar claro que você está mandando os RDOs, você está dando uma chance para ele de novo em analisar, em abrir contestação e que você quer a oficialização daquilo que está lá. Caso contrário, você vai considerar que o que está lá é verdadeiro. Mas busque esse texto junto ao seu jurídico, porque eu sou engenheiro, não sou advogado, para que o seu pessoal jurídico possa te trazer um texto padrão e um texto que reforce essa proteção aí perante essa questão de RDO que nós estamos falando. Uma coisa aí, professor, que eu observo, por exemplo, para isso funcionar de forma objetiva, eu teria que ter o poder de fechar o RDO e dar como validado. Nesses RDOs web, eu não tenho como fazer a gente usa o diário de obra e o RDO web. Aqui, eu precisaria ter uma condição combinada aqui no exemplo nosso Simões Filho, são 24 horas que tem para assinar. Eu deveria ter lá um botãozinho que, ó, se eu disponibilizei para o cara assinar e ele não assina em 24 horas, fecha automaticamente e está dado como aprovado. É isso que eu não sei se esses softwares topariam ele, sei lá, dar um aprovado por uma outra pessoa, porque ela perdeu o prazo, mas ela não assinou, entendeu? Aqui eu preciso que o cliente assine, tem lá o campinho dele. Eu vou dar como aprovado sem ele assinar, é um negócio que eu achei complicado com o software, entendeu? Como a gente fazer. Você só vai conseguir, mesmo que o software faça para vocês, eu tenho certeza que o Tairo lá da Update, do RD Online, poderia criar uma rotina assim para você, realmente, a gente conversando com ele, mas se você não tiver isso acordado e assinado pelo seu cliente, que ele está de acordo com essa condição, você está comprando uma baita briga. Você está comprando uma baita briga, você está sendo arbitrário, e desculpa a franqueza, e você vai prejudicar a relação com o seu cliente. A gente não faz obra com a firmeza de uma coluna grega, uma coluna romana. A gente faz obra com a flexibilidade de uma vara de goiabeira. É assim que a gente faz. E se necessário for, você pega essa vara e de vez em quando dá no lombo do seu contratado, do seu contratante,
para ele poder ficar mais atento, mais esperto. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção, Adriano e colegas da QPC, é que precisa, antes de mais nada, sentar com o seu cliente, com o seu contratado e colocar a regra de aprovação de documentos, sejam RDOs, documentos de campo, registro de não conformidade, não sei se vocês têm essa prática aí, atas de reunião e tudo mais, sabe? Então tem que ter sentar, colocar uma regra, todo mundo assinar e vida que segue. Talvez a imposição dessas informações pode gerar uma dor de cabeça maior, hein? Entende meu ponto de vista? Aham, entendi. Muito bem. Professor, Opa, diga, por favor. Ariane, aqui eu tenho outra dúvida. Mudando de cenário, mas ainda dentro do campo de relatório de obras, Sim. para ter validade, ele precisa necessariamente ser bilateral, ou seja, o contratado e o contratante precisam estar cientes, inclusive assinar esse relatório para ele ter validade em um pleito, ou não. Se ele for feito de forma unilateral, sem a ciência do cliente, por exemplo, ele pode ter validade também. Olha, aquilo que não for de entendimento das duas partes, a parte que não concorda, não vai assinar. Certamente não vai assinar. Ou a parte que não concorda pode colocar um adendo na ata dizendo que não concorda com aquele item e que solicita um esclarecimento ou que vai se posicionar depois de um determinado prazo, alguma coisa nesse sentido, sabe, Ariane? Mas no caso do cliente, por exemplo, não ter ciência do relatório, porque não exigiu, enfim, por razões, N razões, ele não é uma exigência do cliente o relatório diário de obras. E aí o contratado executa, certo? Olha, Mas, legalmente falando, existe a obrigatoriedade do registro do empreendimento. Então, ele não pode se opor a existir um registro do empreendimento. Você pode fazer o registro do empreendimento, fazer o RDO, mas, veja bem, vamos voltar um ponto antes aqui. Na sua reunião de abertura de início do projeto, reunião de kickoff, você tem que informar ele que você vai produzir RDO e que ele tem X dias para poder ler o RDO, comentar e aprovar o RDO. Você tem que colocar a regra no jogo no primeiro momento. Se no decorrer do jogo essa regra não está acontecendo, se no decorrer do jogo ele não está cumprindo com o combinado, você vai ter que notificá-lo. Você vai notificá-lo, você vai chamar o seu jurídico, vai fazer uma notificação. Eu sugiro que as primeiras notificações sejam feitas pelo preposto. Sejam feitas pelo proposto de maneira adequada, com registro dessa notificação, pegar a assinatura de que ele recebeu essa notificação de alguma maneira, porque ele não pode se opor em ter registro da obra. Se você fizer vídeo, drone, foto, fazer apontamento de número de profissionais na obra, pluviômetro. Uma pergunta importante aqui, já que a gente está falando de registro. Todo mundo está com pluviômetro em obra aí? Todo mundo está registrando pluviometria? Temos sim. Alex, você tem aí, né? Aqui ele puxa automático do site aqui. É o sistema da escala, ele já puxa do O IMET. RDO Web, ele tem a conexão direto já com o IMET, mas a gente tem um Tá. extra na obra. Eu não utilizaria isso. Eu não No utilizaria, diário de obra porque. da escala, a gente só pode usar esse. Eu não tenho outro extra. Contratualmente tem essa previsão, professor. Tem. Tanto nesse Entendi. contrato da escala quanto da Por Simões quê? Filho, ele diz qual é a estação, entendeu? A estação pluviométrica ela está dentro da obra? Não, mas aí Não, essa não. contratualmente ele já colocou a estação mais próxima e a gente assinou combinando essa Ah, estação. sim, dizendo que aquela estação É, mais próxima é que vai usar de referência, patati Aqui, isso. patatá. mas aqui em Simões Filho a gente também tem uma física jacobina. A gente tem a que a gente pega do Cimadem e temos uma física também que a gente registra. Legal. Ok.
Beleza, a gente tem essa recomendação, pessoal, independente de ter a previsão contratual, para observar variações, entendeu? Se variar muito, a gente tentar A gente puxar para. percebeu que o que ele sugere, o que a Lima sugere, estava apresentando falha, tinha dias que não registrava. Então a gente alinhou com o cliente de termos um pluviômetro físico aqui na obra. E adquirimos e agora a gente também faz o registro pelo pluviômetro que a gente tem aqui. Aham. Mas voltando que nós estávamos discutindo sobre a questão dos registros, e você passar isso para o seu cliente e ele se negar a receber registros, isso não faz muito sentido, não. Isso tem vários lastros na jurisprudência, na legislação, nas boas práticas de gestão, etc., e que dizem que vai dizer para o seu cliente que não adianta ele falar que não tem a lei da gravidade, que ele está querendo sair por aí flutuando. Existe Não, sim a lei. não é nessa situação, não. Seria na situação de, por exemplo, ele não ser apresentado aos RDOs para assinar. Tipo, ele não tem ciência, também não é apresentado a ele, o RDO, e ele não assina. Em algum momento oportuno, esse RDO pode ser usado como um registro formal em pleitos? Sempre. E se você fizer o registro certinho, adequado, indiferente se ele assinou ou não, você vai falar para ele: olha, você não quis assinar, mas está aqui o meu registro. Mostra um contra-registro. Eu tenho como É, provar que eu fui lá e fiz para você aquela parede a mais. Agora, se ele virar para você e falar assim: eu não concordo com esses RDOs porque você nunca me procurou para assinar esses RDOs, eu tenho como provar isso, porque por diversas vezes eu te notifiquei para você me apresentar os RDOs. Aí você me desculpa, mas você vai ficar numa situação mais complicada. Oi, Ítalo, só Sim, contribuindo no tema aí. Nós tínhamos uma gerenciadora em uma obra do passado que ela mandava a ata da reunião por e-mail, registrava no e-mail que eu tinha 48 horas para me manifestar, caso contrário, a ata apresentada por ele seria a ata validada, né, por nós. Então, quando a gente não validava, não dava um retorno, automaticamente isso era validado. Isso tem jurisprudência aí, correto, próprio, a gente... você teve a troca entre contratante e contratado, ou pela gerenciadora, intermediando todo esse processo. E nessa troca houve uma confirmação, um entendimento, o registro de que a informação foi socializada, que a informação foi democratizada, que ninguém não está para trás no grau de conhecimento que Sim, está acontecendo no projeto, ele não pode reclamar, né? concordo, perfeito. Né? Mas veja bem, aqui em Belo Horizonte a gente brinca com o papo beleza. O que é beleza? Você manda um e-mail pro cara e aí, você tá beleza? Aí ele responde, beleza. E aí, beleza? Beleza. Aí fica uns 10 e-mails para lá e para cá no papo beleza. Ok, beleza. Isso não significa que eu estou de acordo. Mas ele Entendeu? estipulando o prazo para eu me manifestar, isso é válido? Totalmente. Você não consegue medir por decurso? Se ele não vai lá, não fiscaliza no prazo que ele tem que fiscalizar e você tem que fazer aquela medição, se não vai lá e coloca na medição e quer receber no mês seguinte, ele não concorda? Você pode também ter a aprovação do RDO por decurso. Agora, eu vou te falar com muita sinceridade, não é o melhor dos mundos. Claro. Uhum. Não é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é ele ler junto com você todo e qualquer registro que acontecer na obra e concordar ou discordar ali na sua frente e registrar e tomar as ações e não ficar nesse papo de e-mail, beleza, para lá e para cá e a coisa não se resolve, vai só gerando mal-estar entre todos, entendeu? Perfeito. É uma coisa que aqui, por exemplo, Ítalo, a gente, na obra aqui de Simões Filho, a gente termina que não passa a ata pós-reunião no detalhe com o fiscal, com a gerenciadora que está Deveria, aqui, né? né? Ele dá uma Deveria. passada, conversa, mas não faz o texto junto. Já É, Alex, lá em Fortaleza, passa a ata, escreve juntos, já sai resolvido a ata. Aqui o cara é, ajusta o é, negócio depois e às vezes vem uma coisa um pouco diferente. Eu tive um estresse específico aqui do cara.
complementei um negócio da ata com e-mail do diretor. Eu falei, tá errado, velho. O que é para estar na ata, o que foi discutido na reunião e falado na reunião. Você não pode Isso. complementar. Isso tecnicamente está errado, sem falar em conduta, em ética. Só o técnico do que é uma ata, para que serve, é o que foi falado no momento. Não pode você complementar, eu falei muito com o fiscal aqui, deu estresse, mas assim, e aí a gente aproximou mais. Mas sei que lá em Fortaleza a ata é passada junto e só acaba a reunião quando passou. Dura É mais... horas aí, né, É. Alex? Agora, Jacobina Marina falando aqui, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa Eu não tarde, sei nas Marina. outras reuniões, mas assim, na reunião de produção, que eu sou de planejamento também e eu participo, o pessoal da gerenciadora junto com o TUI passa item a item, faz as considerações, revisa, e aí depois é que Wagner manda a ata falando essa mesma premissa, 48 horas para se manifestar, se não se manifestar, fica validado. Mas na reunião de produção é feita dessa forma também. É tudo discutido item a item antes de ser validada, ser Isso encaminhada, aí. entendeu? Muito bem, Marina. Parabéns. Porque, veja bem, é mais trabalhoso, é mais custoso, toma tempo. Sim, sim. Agora, você vai também ter o cuidado de não fazer esse tipo de reunião numa sexta-feira, 4 horas da tarde, todo mundo ali, me desculpa a expressão, com tesão de ir embora, com a vontade de ir embora. Todo mundo está doido para ir embora. A gente é ser humano, a gente quer ir embora, quer encontrar a família da gente, quer encontrar os amigos, né? Então, assim, você não vai fazer uma reunião importante dessa numa sexta-feira, 4 horas da tarde. Você tem que ser estratégico em colocar reuniões importantes entre segunda e quinta-feira na parte da manhã. Talvez na segunda de manhã também seja crítico, né? Porque você chega na obra, você tem 1000 coisas para resolver, para olhar, para depois você ir discutir com o seu cliente, com o seu contratado, algumas questões. Mas a sexta-feira à tarde é cruel. Ela é prejudicial para qualquer boa relação contratual, porque todo mundo fica naquela correria de ir embora e aprova ali por aprovar e depois vai rebater. Vai te deixar numa situação desconfortável, entendeu? Um checklist para verificar, para conferir, para ver se não está esquecendo nada. Eu gosto muito de usar checklist para ver se a gente fez uma boa reunião de kickoff, um checklist para a gente não esqueceu nada de importante na ata, esqueceu nada importante no RDO. É um documento também importante para auxiliar. No boletim de medição, você também deixar registros de improdutividade, do que está acontecendo, um relatório geral do que está acontecendo na obra, avanços, também é interessante. É mais uma informação que você está socializando. Nos termos de aceite, parciais ou totais da obra, deixar claro também que nada ficou para trás, e também ter registro, ter assinatura, concordância, data. Todo documento ele tem que ter alguma forma da sua oficialização perante as partes. E a oficialização ela acontece com a assinatura das pessoas. Uma coisa que me preocupa é que às vezes a pessoa vai lá, coloca a data e dá um rabisco. De quem que é aquela assinatura? Então, muitas vezes, como está colocado aí do colega aí no final, aqui à direita aqui desse termo de aceite, tem o CPF, a matrícula dele, como funcionário. É uma forma de identificar, né? Vamos falar sobre registro. A gente acha que... Ô, Ítalo, Opa, por favor, pode falar. é comum ainda hoje livro de assinatura nas obras? É uma coisa que a gente chegou a discutir, acho que alguém aqui da obra pediu e a gente não quis fazer. A gente prefere, não, as assinaturas nossas são todas digitais, a gente vai subir via ClickSign, que é o aplicativo que a gente usa, e assina por lá. Uhum. E aí não fizemos o livro de assinatura. Você vê pelas obras ainda o pessoal fazendo? Olha, acaba acontecendo que nem toda obra o pessoal ainda tem essa aptidão, essa facilidade. Principalmente obra pública, a gente vê um retrocesso ainda muito grande. Obra pública municipal, RDO feito à mão, papel carbonado, 4 vias. A gente tem visto isso aí acontecer em pleno 2024. Então, acaba sendo necessária a questão do livro de assinatura. Mas a boa prática é você ter tudo digital, indiscutivelmente.
tudo digital, criar essa facilidade. Para quem não tiver certificado digital, trabalhar com o GovBR. O RD Online, ele assina digitalmente, ele tem um processo de assinatura digital dele que não usa certificado digital. É válido, porque você consegue comprovar que somente aquela pessoa que consegue dar a aprovação daquele documento. Então, juridicamente, é possível. É claro que se você quer mais redundante, além dele dar o documento como aprovado, gerar o PDF e pedir para assinar o PDF digitalmente as partes. Você está sendo redundante, mas é possível também. Pode acontecer também, no caso do RD Online, você tem ali 2, 3 elementos ali participando ali das aprovações, me parece. E você precisa de mais assinaturas. Então, você gera o PDF e pede aqueles outros para assinar. Certo? Quando a gente fala em registro, a gente pensa mensagem eletrônica, a gente passa mensagens instantâneas eletrônicas, né? Dos aplicativos, como MS Teams, WhatsApp, etc. A gente pensa e-mail, né? A gente pensa também em registro no nosso projeto ata de reunião e o documento aí, carro-chefe aí de todos os debates, que é o registro de obra. Mas a gente vai ver aqui, ó, vou mostrar para vocês que tem muito mais do que isso. E tem que tomar cuidado de oficialização, guarda, tratamento, registro de todas essas informações que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem que ter o mesmo cuidado que nós temos com a ata, a gente tem que ter com esses outros documentos que eu vou mostrar para vocês aqui. Documentos que vão para construção, projeto, especificações técnicas, das suas devidas revisões. É um registro. Instruções para o empreiteiro, critério de obra, por exemplo, como que é feita a medição, como que é feita a gestão da obra, segurança do trabalho, também é registro, também é documento. Mudanças e avisos emitidos pelo proprietário, mudança de estimativa de custo, mudança em material recebido na obra, tudo isso também são registros. RDOs, relatórios de progresso e de avanço do projeto, também são registros, também tem que ter os mesmos cuidados que nós estamos falando. Produção diária, chuva, pluviometria, praticabilidade, tudo que interferir em praticabilidade, que não é só chuva. Elementos ligados à improdutividade natural, elementos ligados à improdutividade da obra, tudo tem que ser registrado. Registro material, entrega e utilização, com as ordens de expedição. Registros contábeis. Só quero chamar a atenção aí, o que for ligado aí à informação pessoal, ter cuidado com a LGPD. Progresso de pagamento das medições. Gente, já encontrei com um cliente que eu falo assim, me manda um extrato mostrando o dia que você efetivamente recebeu o dinheiro na sua conta e de qual medição. Ele não consegue ter esse controle. Eu queria evidenciar que o cliente estava demorando pagá-lo, que estava gerando prejuízo no fluxo de caixa do projeto, sabe? Histograma. O RDO você marca quantas pessoas, quantos equipamentos, quantos terceiros, salários, despesa geral. Tem que registrar e guardar tudo, porque se lá na frente houver necessidade de apontar um custo extra de alimentação, você tem tudo registrado. Mostrar, por exemplo, que a alimentação teve uma variação de custo, você tem as notas fiscais lá da empresa que fornece alimentação. Cronograma atualizado. Planos de curto prazo e marcos. São os planos de ação, de recuperação de desvio, recuperação de prazo. Tem que registrar isso também. Tem que tratar essa informação. É uma maneira de você demonstrar que você está interessado em terminar o projeto, mas tem que registrar. Análise de tarefas. Análise de risco de tarefas. Análise de tempos e movimentos de tarefas.
São registros importantes, devem ser oficializados. Como que a gente oficializa um registro? Aceite do meu contratante, tendo o aceite do meu contratado, tendo o registro de que aquela informação foi socializada e que ambas as partes, contratante e contratado, tiveram acesso àquela informação. Se não concorda ou não, é outra história. O primeiro passo, quero deixar isso muito claro, é que as partes tiveram acesso à mesma informação. Se aquilo está certo ou errado, é um segundo debate. O primeiro debate é: as partes tiveram acesso às informações de produtividade? São informações oficiais? São perguntinhas que você tem que fazer, e são perguntas inconvenientes, viu? Custo original, o registro desse custo original. Controle de custo, relatório de custo, semanal ou mensal. Previsão para conclusão, estimativa de datas. Relatórios e análise de produtividade. Correspondências, memorandos, mensagens, e-mails. Precisa guardar, criar um procedimento. Por exemplo, todo projeto nosso, quando a gente manda um e-mail, na linha do assunto do e-mail, mesmo se a gente receber depois do nosso contratante, a gente coloca o código do nosso projeto. E se depois eu fizer uma pesquisa, facilita, entendeu? Mensagem instantânea, vou ter que gravar e guardar tudo? Olha, tudo que for importante e relevante, você vai ter que gravar e guardar e pensar que seu aparelho de celular pode ser periciado. Dá trabalho? Muito trabalho. Então, para resolver essa questão da mensagem instantânea, do WhatsApp, é o seguinte: cada reunião de acompanhamento de projeto, pegar tudo aquilo que foi definido, colocar na ata de reunião e falar o seguinte: olha, no dia tal definimos tal informação, contratante e contratado estão de acordo. No dia tal existe uma dúvida sobre a produtividade do caminhão Munk ao realizar a tarefa tal. Essa pendência ainda persiste, será resolvida na data tal. Então, tudo aquilo que foi colocado no WhatsApp, você levar para uma ata de reunião e dar as deliberações necessárias para oficializar essa informação. Tem um Notas. ponto aqui, professor, Sim. sobre essa análise de produtividade que eu assim, quero todo mundo assim, ter muita atenção nessas reuniões nossas de análise de dados, principalmente a liderança de produção, Alex, Rafa Castro estão aí, né? A gente voltar a ter muito mais os índices de produtividade sendo acompanhados, sendo aferidos, porque assim é uma das formas que a gente pode levar para cliente e em relação também com o subcontratado, que estamos tendo alguma improdutividade motivada por eles. Se a gente está rodando 5 obras, cada obra mensalmente, está fazendo o acompanhamento dos índices, as obras duram 10 meses, a gente leva 50 análises de um índice de alvenaria nosso. Mas é indiscutível o cara virar e dizer, não, você inventou esse número. Fala, não, velho, eu tenho É. 50 reuniões aqui com ata, com a data que eu fiz gravada, que eu faço 10 metros quadrados por dia. Se a gente tem esse tipo de material dentro de casa, eu sempre, quando eu falo com os consultores de administração contratual, eu falo, velho, a gente acompanha isso dentro de casa e eu posso lhe mostrar aqui, vou pegar a reunião e lhe mostro. Mas eu tenho sentido uma falta gigantesca de aparecer. Eu vi alguma coisa muito na Leroy ali ainda, de estar aparecendo o índice do serviço, mas rapaz, uma ou outra que eu acompanho, não sei se estou errado, velho, não tenho visto aparecer ainda isso. Alex, se quiser falar aí. Dados, né? Oi? A análise de dados, que é a nossa reunião de acompanhamento de índices, né? Eu acho que tem bastante a melhorar muito na ciência de produção, né? Os acompanhamentos. Eu acho que isso já está sendo até amplamente tratado lá na talvez Sara que está aí, porque eu sei que a gente está efetivando técnicos, enfim, pessoas para fazer esse acompanhamento mais perto das produtividades, das verificação de serviço. Então, concordo aí Aham. também com a colocação. É,
Eu tô com um pouco aqui de problema aqui na conexão. Não sei o que aconteceu. Vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo aí? Tô lhe ouvindo, professor. Ah, legal. Então vou dar sequência aqui. Bom, correspondências em geral, correspondência do Ministério do Trabalho, do município, notificações, boletim de ocorrência. Tem que arquivar, organizar essa informação de tudo, sabe? Atas de reuniões, atas na coordenação em campo, pedido de informação, consultas técnicas. Tem que ter entrada e saída dessas informações, o período. Porque depois você quer evidenciar que você pediu uma informação, o cara demorou a te responder, aquilo vai prejudicar na obra. Aviso de pleito por atraso, você pode notificar, avisar que vai ter pleito. Os relatórios de inspeção governamentais, Receita, relatório de acidente, Ministério do Trabalho, relatório de progresso semanal, mensal, trimestral, relatório fotográfico, vídeo, drone. Tenho certeza que vocês devem estar usando tudo isso daí. A gente tem uma câmera 360 graus que a gente percorre a obra. Já teve serviço que a gente contratou nuvem de pontos para fazer os registros. Quaisquer relatórios, backup de tudo, né? Ter uma cópia eletrônica de tudo. Acabar com o arquivo de papel, entendeu? Ter cópia eletrônica de tudo, 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 tudo. Não pode ter servidor de computador na obra, não. Ah, mas a nossa obra é muito afastada, não tem internet. Isso hoje em dia não existe mais. Você não tem internet na sua obra só se você não quiser. Tem o Starlink, tem os provedores locais, o rádio, tem os provedores via satélite locais também. Só não tem internet na sua obra se você não quiser. Solicitação de informação técnica, mudança de objeto, change order, tem que registrar tudo, sabe? Então, olha, a quantidade de registro que nós temos, além de ata, RDO e troca de mensagem. Mas se você não organizar, olha o que acontece. Isso aqui é uma obra que parceiro nosso acompanhou no aeroporto, e todo dia acontecia uma novidade. Teve um dia que teve um rompimento de esgoto pela empreiteira, teve um dia que o cara assentou um bloco em cima da eletrocalha. Então, se você não começa a registrar isso, a mostrar, a colocar isso além do RDO, colocar isso numa apresentação semanal, porque isso aqui é o quê? É improdutividade, é incompetência. Corte indevido de ferragens, olha aí o que o cara fez. Rompimento de rede de esgoto, porque é uma obra tensa, é um que a gente chama de brownfield. Você tem um aeroporto operando. Resíduo de obra nas canaletas, nos eletrodutos, nas passagens de cabos. Olha aí, danificou o finger, que é aquele equipamento para dar acesso ao avião, ao passar ali com o caminhão, danificou o equipamento. Você tem que registrar, porque o aeroporto vai cobrar isso da empreiteira. Então você não conta historinhas de cada item desse daqui, fica difícil depois entender quem que é o responsável, né? Olha a chumbação disso aqui. Olha como que esse cara não colocou os chumbadores. Plano de rigging, sem ancoragem. Problemas também de segurança do trabalho. Tudo você tem que registrar. Não é só questão técnica, não, sabe? A readequação daqueles chumbadores. O retrabalho disso aqui. De quem foi a culpa? Quando isso aconteceu? São pormenores que vão acontecendo. Se você não tiver um registro, não tiver uma linha do tempo, a culpa depois fica para quem ficar por último, para apagar as luzes. Agora, imagina a quantidade de dados, de informação para cada historinha, para contar cada historinha dessa que eu estou mostrando aqui para vocês. Mas é assim mesmo. É assim que você faz. A solução que esse cara fez, olha aí. Que horrível, que coisa feia. Então, essa quebra de qualidade também você vai registrar. Ah, mas resolveu. Resolveu porcamente. Tem que registrar tudo. Rompimento de rede de dados.
rede elétrica, rompimento, lançamento inadequado dos cabos. Olha aí que bagunça. Imagina a improdutividade que isso tudo está gerando nessa obra. Rompimento de rede de fibra ótica. Desejo isso aqui é o meu pior inimigo, se eu tenho. A trabalheira que vai dar depois para fazer a fusão dessa fibra aí e recuperar esse trecho. Profissionais não autorizados atuando aqui, ó. Quadro de energia aí. E o cara trabalhando. Soluções não previstas. Olha que bagunça, que coisa feia. Então, o que aconteceu? Quais as lições aprendidas de um contrato como esse daqui? O principal ponto é o seguinte: se você não registra, não organiza a informação, a obra é muito dinâmica. O cara vai lá e fecha esses eletrodutos aqui, ó. Nunca mais você lembra o que aconteceu, que isso gerou uma improdutividade, entendeu? Então você tem que registrar tudo, aproveitar hoje que é muito fácil fazer vídeo, fazer foto, fazer um bom relatório. Como que você poderia ter evitado esse problema? Aí é uma boa contratação, né? Mas como que poderia ter evitado a falta de registro? Olha, realmente aí é estar presente no dia a dia da obra e não permitir a falta de registro, entendeu? Pois bem, vamos lá. O Brenda ainda está na reunião aí? Frente de serviço. Está ainda saiu, mas eu falei muito aqui, professor Heitor, sobre a importância do setor de qualidade, né? Nas agendas, que das fotos todas que você botou, se a gente tem uma ficha de verificação de serviço que foi reprovada, foto e abertura de não conformidade, esses dois documentos associados às fotos, aí não tem dúvida do que aconteceu, né? Falo muito com a turma aqui que essa relação, às vezes, com as subcontratadas, documentação de qualidade, traz um poder nosso na mesa muito fora daquele negócio de ser contratante, sabe? Quando, ó, você não fez esse serviço direito, está aqui não conformidade aberta, está aqui isso. Sempre tem previsão de contrato para esses problemas de qualidade técnica. Então, eu falo muito com a turma aqui, usar qualidade nas agendas subcontratadas dá um poder de conversa gigantesco. Alex vive lá em Fortaleza, a quantidade de não conformidade que ele toma por dia aí para ter força na discussão, ter força na ata, passa a reunião, metade discutindo não conformidade. Então, ali naquele momento da reunião, você fica minado na discussão, na força, e tanta porrada que toma com alguns itens. Assim, Alex pode falar um pouco lá como é que é essa agenda de não conformidade lá com a escala, que eu recomendo a turma aqui. Vamos utilizar isso também aqui nas agendas subcontratadas. Dá muita força na discussão isso. Sim, e organizar a documentação de qualidade, ela ficar acessível. Ficar acessível, porque se no futuro você precisar de montar um caderno de pleito, né? Igual nós estávamos conversando aqui em Belo Horizonte, ô Adriano, eu vou te pedir a documentação. E aí, o que você tem aí de documento? O que você tem de informação? Se não tiver organizado, eu que estou entrando no circuito agora, até eu entender, organizar a documentação, fica muito mais moroso, mais custoso, né? Para a gente resolver. Já partindo aqui para uma questão aqui de orientações, dicas para vocês, né? Estava conversando com o Adriano, a gente trouxe algumas questões aqui. Como tratar e formalizar registros provenientes de comunicação verbal ou informal? Por exemplo, o dia a dia ali do canteiro de obra. Olha, tudo que acontecer de maneira informal ou verbal, o seu time de obra, de gestão, de supervisão, deve colocar isso em um e-mail, em uma ata de reunião e formalizar as decisões de imediato. Sabemos que, puxa vida, gera informação demais toda hora, todo dia. Por isso que tem as reuniões de acompanhamento de produção. Por isso que você não dá sequência numa decisão técnica se não tiver uma aprovação formal do seu contratante ou você aprovando formalmente o seu contratado. Então, a resposta para isso daí é formalizar por ata de reunião, por e-mail, colocar no RDO, não deixar passar nada. E, de novo, cuidado com o WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa maluca. Nesse exato momento nós estamos conversando aqui, pode contar aí.
mais de 100 mensagens chegaram para você de assuntos variados, né, que vão tirar sua atenção, que vão tornar informal alguma decisão importante. Então, formalizem por meio de atos, por meio de RDO, essa comunicação verbal ou informal. Segunda questão Professor? aí que... Oi, diga. Ariane aqui. Eu vejo Diga. muito isso acontecer, né? Principalmente dentro da equipe interna da mesma empresa ali. A gente se comunica muito pelo WhatsApp e acaba não registrando isso, certo? Perigo. A gente acaba achando que o WhatsApp é uma forma de registro, então Não, não não é. é. Não Pronto. é. Então, decisões importantes tomadas mesmo dentro da própria equipe devem ser formalizadas por e-mail, Isso. ou Ata de ata, ou algo reunião ou similar. RDO, perfeito. Não, Tá. não, 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 por quê? Agora eu vou te falar do ponto de vista da engenharia legal, tá bom, Ariane? Eu já vi árbitro aceitando mensagem de WhatsApp, aceitando ali, falando, não, ok, aquilo ali está válido, eu vou usar para referenciar minha decisão. Eu já vi árbitro não aceitando, eu já vi juiz aceitando, já vi juiz não aceitando. Então, você quer saber uma coisa? Na dúvida, formaliza. Vai ficar mais E-mail barato. sempre. Sempre. Vai E-mail ficar sempre mais. aceito, então. Nem sempre é aceito. Perfeito. É uma roleta russa, é uma loteria. E Mas o eu não e-mail, gosto. sim. O e-mail O eletrônico, sim, e-mail sempre aceito. formalizado, bem escrito, sim, perfeito. Tá. Obrigada. Por nada. Segunda questão: em caso de precisar de recuperar informações de uma obra já finalizada, qual a melhor forma de abordar e motivar os envolvidos para solicitar essas informações? Primeiro ponto é bom relacionamento. Por isso que você tem que ter bom relacionamento. Não quer dizer que você vai ser o bonzinho com todo mundo, mas você vai ser o educado, o elegante, a postura profissional, né? Você não vai ser o antipático, você não vai ser o arrogante, o pedante, mas você vai ser o profissional. Por quê? No primeiro momento, aquele cara que é profissional, ele é taxado como antipático. No segundo momento, olha, não é que ele tinha até razão? Outra questão para você conseguir informações de obras passadas é você entrar em acordo e dizer o seguinte: olha, nós temos aqui uma dúvida, um questionamento, precisamos equalizar aqui essas dúvidas, esses questionamentos. É possível ter acesso a algumas informações que eu não tenho aqui? Porque se isso judicializar ou ir para uma arbitragem, e se o árbitro ou o juiz requerer uma peritagem, o perito pode pedir essas informações, entendeu? Então, de alguma forma, você pode ter acesso a elas ou não. Agora, a outra parte pode continuar, mesmo no processo de peritagem, não concordar em ceder as informações. Ele simplesmente fala que não tem. Não tem, ponto. Então, para responder a questão 2, é bom relacionamento. É mostrar que a relação vai ser ganha-ganha. 3. Quais critérios utilizar para priorizar quais registros devem ser formalizados primeiro quando se há um grande volume de informações? Primeira coisa a priorizar, RDO. Segundo, ata de reunião. Terceiro, e-mails e mensagens instantâneas. Já que você tem tanta coisa para fazer, primeiro resolve as questões dos RDOs. Deixa eles 100% aprovados, bem elaborados, a seu favor, etc. Segundo, ata de reunião assinadas, bem elaboradas, com as pendências resolvidas ou em resolução. Terceiro, que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? A questão das mensagens instantâneas e dos e-mails. E-mail eu até vejo com mais facilidade. As mensagens instantâneas precisam ser formalizadas por meio de RDO, por meio de ata ou por meio de e-mail. Muito bem. Resumindo, atas precisam ser bem elaboradas e assinadas. Quem é o representante legal é que vai dar formalização a esse processo. Por quê? Gente, quantas vezes que eu já vi estagiário do meu contratante assinando uma ata super importante? Você acha que isso depois lá na frente vai ter peso? RDO, registro de não conformidade, consultas,
ter um texto claro, objetivo, bem escrito. Adriano, vale a pena a gente fazer uma oficina de escrever as coisas, hein? Engenheiro é muito objetivo na hora de escrever. Não é que escreve mal, não, é que é muito econômico na hora de escrever. E também não precisa escrever igual advogado, com aquela chatice toda, não, sabe? Mas tem que ter um bom senso aí na hora de escrever, entendeu, Adriano? Aham. Os registros devem ser diários. Eu já vi um cara que fazia relatório semanal de obra. Eu acho um risco tremendo. As aprovações dos registros devem ser diariamente. Recursos como fotos e vídeos precisam ser exageradamente utilizados. Quem não registra fica na contramão das reclamações. Concluindo, com registros confiáveis fica mais fácil identificar e qualificar o pleito. Empresas podem e devem usar tecnologia da informação, acabar com a cultura. Não, isso é óbvio. É óbvio que foi assim que foi resolvido. É óbvio que choveu. Cara, tem que registrar. O óbvio, depois lá no pleito, com o juiz, com o árbitro, se não tiver registro, não vai ser mais óbvio. Tem muita chance das agendas caírem, né? Ou com alguém que sai de direito ou de contabilidade. Então, o óbvio para o engenheiro, para o arquiteto, tem nada de óbvio para um contador. Ele vai lá Perfeito. contabilizar algum Perfeito. custo, alguma coisa, para ele não é óbvio. Nem de perto, sabe nem o que é a maioria dos termos técnicos nossos, né? Bem lembrado. Todos ganham com registros confiáveis, levar essa máxima para o seu contratante, para a sua contratada. Transparência, compliance, governança, lições aprendidas. É o mínimo aí que você vai ganhar tendo registros aí confiáveis nos projetos de vocês. Essa é a bibliografia que eu usei. Depois eu posso mandar aí para o Adriano aí para mandar para vocês. Quero agradecer, né? E me colocar aqui à disposição aqui para perguntas e respostas aí da nossa reunião de hoje, né? Do nosso debate aqui de hoje. Rodrigo Amorim tá no link aí, tá escutando, chefe? E galera, bora aí, vamos aproveitar, tá aí o consultor. Qualquer dúvida, qualquer coisa. Bora, chefe, com você Bora, aí. Palmeira, tô sim, eu tô no carro aqui, voltando daquela visita que eu comentei, por isso que eu entrei um pouco atrasado, desculpa aí. Não, Tudo bem, elogiar a que agenda, isso. gostei muito da abordagem, eu acho que a informalização ela é uma tendência, né? Ela é o confortável e acho que ficou muito claro aí na abordagem que esse conforto ele tem uma conta a pagar lá no final. Muitas vezes nós somos o elo fraco na discussão, né? Nós somos o contratado. Eu acho muito importante que você falou aí do trecho em que muitas vezes o estagiário do contratante é que assina a ata, né? Uma coisa é, isso não tem o peso relevante, mas isso demonstra como muitas vezes a atenção do contratante ela não está tão aguçada quanto a nossa. Então, acaba sendo uma oportunidade de a gente conduzir os temas que são controversos ao nosso favor. Muitas vezes o contratante também não dá a devida atenção, né? Isso não é a realidade, por exemplo, que o Alex está vivendo lá, né? Lá ele está vivendo um controle aguçado e forte, né, em cima, né, contratual. Mas quando você tem um contratante que é leve, ele está se colocando numa condição de vulnerabilidade em alguns pontos que você pode sair registrando isso ao longo do processo, com clareza, né? Não é para dar bola nas costas de contratante, nada, mas você tem uma oportunidade de fazer o seu registro no tom que você deseja, né? E cabe a ele ter gente madura e suficiente para poder defender o ponto de vista da contratante no momento lá dos documentos diários, né? Que é o RDO e as semanais, que são as atas, né? Então, dá muita atenção a isso no time, né? E uma coisa, né? Diminuir a quantidade de temas discutidos e escritos, né? Eu tenho muito receio dessa coisa do e-mail, né?
eu registro por e-mail, porque isso é bom, porque fica o registro, mas e muitas vezes eu ouço o desconforto do time do ponto de vista que fulaninho está colocando no e-mail aqui para se proteger, para se resguardar. E acaba por criar, inclusive, uma desconfiança interna do time. Verdade, bem Então, eu lembrado. acho que a oficialização do RDO, como ele é um documento técnico imparcial, e a própria ata de reunião, ela traz uma imparcialidade que ela é positiva nessa relação profissional que você tanto abordou, né? Então, a única ressalva que eu coloco é muito atento ao uso do e-mail, né? O e-mail tem que ser utilizado para realmente passar uma comunicação, deixar um registro muito firme, mas mesmo o e-mail, se possível, que ele vá a futuro virar um ponto de ata de reunião, porque você fica com esses dois documentos como os grandes pilares aí da administração dos temas que são de importância, né? Nossos contratos. Isso aí, bem lembrado. Sobre a questão do rebatimento do e-mail, você tem que dar a oportunidade da opinião daquela outra parte. A minha sugestão é se aquilo está começando a virar um tiroteio, ou seja, na minha opinião, na segunda, na terceira troca de e-mail, marcar uma reunião. Marcar uma reunião, lavrar uma ata com as decisões ali. Por quê? Esse linguição que vai virar esse e-mail não diz nada com nada. Eu vou falar para você que o meu azul é mais bonito que o azul do Adriano, mas que azul que nós estamos falando? Pantone, qual código? E vai ficar naquela discussão, o azul, 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 azul. Enquanto não sentar e não falar Pantone, código tal, cara, você não resolve. Assim, a gente tem aqui um paradoxo, né, que eu sempre treino nos registros da RDOs com a turma, que é essa questão de a gente ter uma quantidade de registros que ela chega numa curva, parece uma curva de Gauss, ela chega num ótimo, mas quando começa a passar muito, fica essa guerra dos registros, e acho que esse é um número interessante para a gente trabalhar. Cada tema, cada discussão, ela ser limitado à tréplica, à terceira troca, ela chegou na terceira troca, a gente para o assunto e passa a conversar de uma outra forma, vai para uma reunião e tem que sair uma decisão dali. Acho que é um número interessante, todo mundo está praticando aí 2, 3 trocas de um mesmo assunto, rapaz, para aquele fórum e vai para uma Eu resolução faria diferente. assim. Exatamente. Bacana? Pessoal, mais alguém? Ariane, Vinícius? Professor, quero agradecer primeiro, né, pela aula. Obrigado. Todas as dúvidas que eu tinha, eu acabei tirando aí durante a apresentação. Que bom. Fico feliz e me coloco à disposição aí, tá joia? Rapaz, Obrigada. agradecer aí mesmo as orientações, né? Muito pertinente. A turma fez pergunta aí bem voltada à nossa realidade, foi muito bem esclarecido. Que bom. É só agradecer mesmo. Que bom. Fico feliz, Vinícius. Obrigado. Vamos fazer uma foto? Tem como abrir as câmeras aí? Tá fácil? Quem tá no carro, cuidado aí para não bater o carro, hein? A gente consegue abrir aí para a gente fazer uma foto? Aí, esse Vinícius tem cara de ser torcedor do Bahia, hein? Pior que não, viu? Não posso falar muito, não. Eu sou torcedor do Flamengo. Você já viram mineiro torcedor do Flamengo? Tem que ser um traidor da pátria, né? Você vai fazer uma captura aí, professor, do final? Vou fazer aqui. Todo mundo abriu aí as câmeras? Mais alguém quer abrir? Bora, Alex. Você que tá na sala aí de Karine, bora. Vocês dois na foto aí. Ó, Depois de uma reunião dessa de administração contratual, eu não vou criar provas contra mim, né? Estou aqui dirigindo. Vou me eximir aqui, Alex. então vamos lá, hein? Vou fazer a foto aqui. Prepara. Segura o sorriso aí 3 segundos, hein? 1, 2, 3 e X. Pronto. Muito E bem. vamos lá, né? Vou mandar aqui para o Super Adriano. Pessoal da QPC, muito obrigado. Adriano, muito obrigado aí pela oportunidade. Em nome da PUC, a gente fica muito satisfeito em trazer essa contribuição. Eu espero que isso fortaleça aí a gestão contratual, os trabalhos de vocês, e a gente se coloca à disposição aí para discussões futuras, tá bom? Eu agradeço aí Obrigada, a todos professor. pela participação
E a você, professor Ítalo, muito obrigado por esse momento, compartilhar com a